Para começarmos o nosso dia de hoje, teremos agora a palestra do Rony Lundgren, que é da empresa Topen. E ele vai falar sobre logística e rentabilidade, machine learning em processos de alta complexidade. Então agora quero chamar aqui no palco Rony Lundgren. Sobe aqui, Rony. Bom dia. Bom dia, Wagner. Tudo bom contigo? Tudo ótimo, Tudo graças a ótimo. Deus. Bom dia a todos que estão aqui nos ouvindo. Desejar que seja aí proveitoso o nosso dia. Como sempre, a IMA consegue trazer palestras relevantes, consegue entregar um produto de alta qualidade aí para todos os associados, né? Em primeiro lugar, deixa eu contar uma historinha para vocês, né? Uma vez eu soube estava numa palestra e uma pessoa chegou 20 minutos atrasado, né? E quando ele chegou, a pessoa que estava atendendo na porta virou e falou o seguinte: cara, dá para você não fazer barulho? E aí o cara vai, por quê? Tá todo mundo dormindo já? Eu sei que são 9 horas da manhã, eu vou tentar fazer vocês não dormirem, tá bom? Então espero aí que a gente consiga trazer informações relevantes aí para vocês. Vamos compartilhar aí a apresentação, por favor? Maravilha. O palco é seu, Rony. No Tá final eu ótimo. volto com as perguntas. Tá ótimo. Obrigado. A nossa ideia hoje aqui é bater um papo bem rápido com vocês sobre a questão do uso de machine learning em processos complexos. Então a gente vai fazer uma pequena introdução aí, dividida em 3 partes, mas aonde a gente procura finalizar com um case prático da utilização das ferramentas de machine learning. Ok? Podemos avançar? Há mais de 500 anos, aí, antes da Era Comum, né, Heráclito colocou isso aí para a gente, né? Nada é permanente, exceto a mudança. E a gente vem vivendo num mundo de mudança muito forte. Como é que caiu a minha ficha para esse tema? Pode avançar. Há muitos anos atrás, eu estava conversando com meu filho, vendo televisão com meu filho, e ele virou para mim e falou o seguinte: cara, eu vou estudar. Aí eu, tá bom. Em um determinado momento, logo depois, eu fui ver se ele realmente estava estudando, né? Então ele estava lá com o computador ligado, telefone celular, fone de ouvido, televisão ligada, chat na televisão, né, escutando música. E eu falei assim, cara, você não me falou que você ia estudar? E ele falou, mas, cara, pai, eu estou estudando. Eu estou aqui com um grupo na internet aqui conversando sobre um trabalho. A professora falou aqui que no Discovery Channel está passando um programa que fala sobre o tema. Estou no computador fazendo aqui a apresentação, os templates da apresentação, e escolhendo a música tema que a gente vai colocar na apresentação. O que eu fiz? Eu fechei a porta, né, saí de fininho e falei o seguinte, cara, esse mundo está conectado. Nós mudamos de geração. A geração mudou completamente e passou a utilizar de forma multidisciplinar ou de forma multitarefas todas as ferramentas que ele possui. Pode avançar. Acho que vocês conhecem, acho que vocês devem ter visto essa foto, né? Uma comparação entre, do lado esquerdo aí da tela de vocês, uma foto tirada há mais ou menos uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, pelo Hubble, né? É a constelação do Sul. E agora pela James Webb. Né? A grande diferença que a gente nota entre as duas é a densidade de dados que você tem. Né? Ou seja, a possibilidade de você ter uma análise muito mais forte e tirar muito mais informações sobre essa nova tecnologia, né, sobre essa nova foto, é muito grande. Então, isso reforça para a gente que quanto mais dados a gente tiver, pode avançar? Né? Quanto mais dados a gente tiver, quanto mais densidade de dados a gente tiver, a gente consegue efetivamente a conseguir gerar mais informações. Né? Pode avançar. O outro ponto é a questão da própria hiperconectividade. Né? Uma das frases que eu mais gosto, definições que eu mais gosto de hiperconectividade, é essa, né? Que é a capacidade do indivíduo de se comunicar a qualquer momento por múltiplos canais. Então, como a gente viu, né, tanto as pessoas quanto as indústrias
já estão caminhando aceleradamente para a hiperconectividade, né? Com todas as ferramentas disponíveis. E quem não está conseguindo aproveitar essa hiperconectividade tem ficado para trás. Pode avançar. Vamos avançar um pouquinho, né? Lá nos anos 50, 60, né? O Simon, que é um dos pais da inteligência artificial, né? Ele definiu muito claramente, né, que os processos necessitam de decisões, né, que precisam dessas decisões, que você tome ações. E essas ações têm que ser viáveis e elas têm que ter objetivos e, é lógico, contar com toda uma restrição do processo natural que isso tem. Por que eu estou falando isso? Pode avançar. Porque é isso que a gente se propõe, né? Hoje nós temos aí aqui é um pequeno merchan que a minha área de marketing pede para fazer, tá bom? Né? Nós temos uma empresa que tem uma solução onde a gente desenvolve modelos preditivos e modelos para otimização de processos para diversas indústrias, né? Seja elas de metalurgia, cerâmica, de agricultura, alimentos, de oil and gas, até reciclagem de proteína animal, passando por aquicultura. E dentro da nossa palestra de hoje, a gente vai contar um case para vocês sobre a complexidade, talvez seja um dos processos mais complexos que eu já tenho acompanhado na minha vida, que é do mercado de produção e comercialização de salmão, né? Vocês vão ver que até o salmão hoje usa inteligência artificial para otimizar o seu processo. Pode avançar. Alguns dos nossos clientes aqui, que hoje a gente atua fortemente no mercado financeiro, onde a gente trabalha com varejo, trabalha com serviços e trabalha com bancos, né? E processos industriais, onde a gente tem diversos clientes em diversas áreas diferentes. Pode avançar. E o que a gente procura entregar para o cliente? São duas grandes vertentes, né? Há algum tempo atrás, quando a gente começou a avaliar, entrar nesse mercado, nós sabíamos que nós queríamos trabalhar com duas coisas. Primeiro, trabalhar com inovação. Segundo, trabalhar com coisas que deixassem uma pegada ecológica muito forte, ou seja, trabalhar com sustentabilidade. E a gente encontrou uma ferramenta que permite que a gente consiga ter a maior previsibilidade de produção, consiga trabalhar em questão de custos, consiga otimizar o processo de uma forma que você tenha uma maior rentabilidade. E, por outro lado, que também atue fortemente nas questões de sustentabilidade, seja para redução de consumo de água, geração de resíduos, melhorar a eficiência energética das empresas e até mesmo falando de segurança de trabalho. E é tudo isso interligado através de uma logística otimizada. Pode avançar. Como é que a gente faz isso, não? O primeiro ponto é a gente capturar informações das mais diversas fontes existentes, sejam informações físicas, químicas, biológicas, ambientais, meteorológicas, através de previsões de tempo, de correntes marinhas, dos próprios processos de cada indústria que ela tenha, ou de cada equipamento, ou de cada planta que ela tenha, informações sobre manutenção dos equipamentos, informações da capacidade de produção de cada etapa do seu processo e, é lógico, informações mercadológicas, ou seja, eu vou desde o processo, desde das variáveis, dos dados físicos ambientais, até as questões mais mercadológicas, seja de qualidade do contrato, seja contrato de câmbio, seja o câmbio, seja preço futuro da commodity. Então, tudo isso é interligado de uma forma para que você consiga, através dos nossos algoritmos, nós utilizamos algoritmos de mercado e desenvolvemos algoritmos também, né, que permitiram gerar modelos, que esses modelos geram essas análises, gerando insights para que você atue diretamente nas áreas de processos ou na área de autogestão, ou integrando diretamente com equipamentos que estejam, seja através de atuadores ou através de equipamentos ligados na internet, com IoT, né? E tudo isso retroalimenta o processo. Então, de uma maneira bem simplificada, é isso que a gente faz. Captura as informações, gera os modelos
integra esses modelos com o teu processo e o processo ele retroalimenta para que você tome decisões mais acertadas. Pode avançar. E aí, já passando lá para a década de 30, né, o Turing ele fala o seguinte, né, que o computador só se tornaria inteligente quando ele conseguisse enganar o ser humano, fazendo que você acreditasse que esse computador era um ser humano. E é isso que a gente busca, né? A cada vez mais a gente busca esse caminho para que as soluções representem como um ser humano pensaria, só que de uma pequena diferença, mais rápido. Pode avançar. Pode avançar? E aí a gente chega naquela grande mapinha aí, né, da jornada que a gente teve das indústrias, né? Passando lá desde a mecanização e chegando agora na indústria 4.0, aonde o Analytics é muito importante. Só que a gente já está pensando na indústria 5.0. Vocês vão ver muito esse tema aí agora, a partir de agora, né? Aonde existem duas coisas. Primeiro, a analítica aumentada, de dados estruturados e dados não estruturados, né? A inserção do ser humano, a inserção da psicologia muito fortemente ligado à inteligência artificial e ligado aos meios de produção, aonde você tem as cadeias complexas de produção completamente automatizadas e completamente voltadas para o ser humano. Pode avançar. Em que estágio a gente está, né? A gente começou lá atrás, né, com as redes de decisão, onde a gente tinha modelos estáticos, passamos pela parte de inteligência artificial fraca, que também era estática, né? Passamos por etapas de machine learning, deep learning. Eu acho que a gente ainda está muito longe ainda de uma inteligência artificial geral, né? Onde você teria uma inteligência teoricamente senciente que suscita muitas questões éticas. Porém, né, vamos dizer onde é que a gente está hoje. Hoje a gente está no meio do caminho entre aí a machine learning e o deep learning para determinados processos, aplicando mais algoritmos e mais modelos baseados em machine learning e conseguindo gerar múltiplas camadas utilizando as ferramentas de machine learning para que você tome decisões mais acertadas dentro do processo, desses processos que são bem complexos. Pode avançar. Quais são os modelos que a gente mais utiliza, né? São aqueles modelos básicos, né? Que são aprendizados não supervisionado, grupo de modelos que permitem o aprendizado supervisionado e aprendizado por reforço. Então, nós não utilizamos o machine learning, as técnicas de machine learning, uma única estratégia. São várias estratégias que podem ser utilizadas para a solução de diversas problemáticas, que podem ser combinadas para a solução de problemas específicos que nós tenhamos junto às indústrias mais complexas. Pode avançar, por favor. E sempre que a gente fala em machine learning, né, ou inteligência artificial, né, o que a gente está buscando? Primeiro, predizer. E segundo, otimizar. E a gente só consegue predizer e otimizar se a gente tem um objetivo final, que é aplicar em ações específicas que façam sentido, que eu permita que eu altere os meus processos de uma maneira rápida, de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais segura, para que eu tenha resultados concretos dentro da minha operação. Pode avançar. E é lógico, né? Quanto mais... lembra que eu falei lá da densidade de dados para vocês, né? Quantos mais dados a gente tiver, né? Seja em termos de histórico, ou seja, de densidade de dados, ou seja, quanto mais eu capturo os dados dentro daqueles processos, é lógico que, dependendo do processo que faça sentido, né? Você tem uma capacidade melhor de prever ou de otimizar o seu processo. Porém, pode avançar. Né? Existem alguns pontos que são pontos de atenção que a gente sempre toca. Primeiro, toda vez que a gente fala de implementação de inteligência artificial ou de ferramentas de automação, sempre vem aquela preocupação com as pessoas. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente, quando implementa esses processos,
vão ocorrer mudanças operacionais dentro da sua planta industrial, dentro do seu processo, né? E a gente tem que lembrar que, muitas vezes, as pessoas esquecem que as pessoas vivem dentro desses processos também. Então, é uma missão de quem está implementando uma cultura de inteligência artificial dentro da indústria, de acompanhar a vida dos nossos colaboradores nessa transformação, na sua adaptabilidade, suporte para quê? Para que a gente gere a melhor experiência para esse colaborador, para que ele entenda que as ferramentas de inteligência artificial não vão substituí-lo, e sim vão agregar a capacidade dele de definir e a assertividade nas decisões que ele tem. Pode avançar. Né? Alguns mitos, né? Eu já falei de um, né? Substitui pessoas. Segundo, deve ser considerado como uma única fonte de informação para tomada de decisão. Não. Geralmente, dentro das plantas industriais, dentro dos seus processos, nem todas as etapas estão automatizadas, nem todas as etapas estão sobre a égide de uma inteligência artificial. Então, você ainda precisa ter fontes diversas para que você tome a melhor decisão, mas cada dia mais ele se torna mais importante para a tomada da decisão. E, por último, né, ele não substitui processos de amostragem. Ele não substitui a necessidade de você capturar a informação e não substitui a necessidade de você sempre estar rechecando para saber se o seu processo, por algum motivo, não foi alterado, sem que as áreas que fazem a gestão automatizada fiquem sabendo. Pode avançar, por favor. Então, como pontos de atenção, a gente deixaria aí para vocês. Se preocupem sempre com a densidade de dados. Verifiquem se os dados são suficientes ou insuficientes. O segundo ponto, as lacunas culturais e tecnológicas da empresa. O que mais a gente encontra nas nossas andanças aí pelas empresas no Brasil é que as empresas têm maturidades culturais e tecnológicas para a utilização da inteligência artificial completamente diversos. Muitas vezes, dentro da mesma fábrica, dentro da mesma planta, dentro do mesmo processo, você vai encontrar equipamentos muito automatizados e equipamentos pouco automatizados, equipamentos com defasagens tecnológicas muito grandes e pessoas pouco preparadas culturalmente para absorver essa nova metodologia de trabalho. O terceiro ponto grande que eu recomendaria sempre vocês terem é a dificuldade com a integração, porque, novamente, são vários sistemas que têm que ser integrados, né? Sejam sistemas centralizados, sistemas departamentais, com tecnologias diferentes, com formatos diferentes, com bases de dados mais coerentes, menos coerentes. Então, isso permite que você... isso torna necessário um cuidado maior na hora de você capturar a informação do dado. Por quê? Se esse dado chega ruim, a informação vai sair ruim, né? E, por último, né, a questão de conectividade no campo. Será que o local onde eu estou capturando esses dados, será o local onde está a minha planta, onde está o meu pátio, ele efetivamente tem uma capacidade de gerar os dados, de ter as informações transmitidas na velocidade e na qualidade que você quer? Então, tudo isso são pontos de atenção, são facilmente resolvidos, né? Porém com um esforço grande, mas que tem que ser preocupado sempre nesse processo. Pode avançar. E por que eu falei tudo isso? Simplesmente para dar uma base para vocês, para que vocês tivessem uma ideia do que a gente precisou fazer nesse case que eu vou estar contando agora para vocês, né? Lá na década de 70, né, o Stephen Hawking, ele fala para a gente o seguinte, né, que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. E a gente soube lá por Heráclito, né, 500 anos antes da Era Comum, de que a única certeza que a gente tem é que tudo muda, né? E aí, esse case que eu quero mostrar para vocês é como uma indústria que é altamente complexa, né,
e demandante altamente de mão de obra, utilizou a inteligência artificial para otimizar os seus processos, né? Então, esse é um case da criação de salmão no sul do Chile, na região um pouco ao sul de Porto Monte, né? Onde eu vou tentar descrever um pouco do processo para que vocês, no final, entendam a complexidade e entendam os resultados obtidos desse processo. Pode avançar. Ela está baseada em cima de uma indústria, de uma empresa, né? Infelizmente, eu não posso abrir o nome da empresa para vocês, mas eu acho que, com um pouquinho de pesquisas, vocês vão descobrir quem é. Pode avançar, por favor. Pode avançar. Hoje, no Chile, o Chile é responsável por 30% da produção mundial de salmão. São mais de 700 mil toneladas de colheita anual. Não sei se essa questão para vocês de a gente não fala pesca, né? Como são criação fazendas marinhas, a gente chama de colheita, tá? 50% da produção do Chile vai para os Estados Unidos, 16% para o Brasil, 8% para a Rússia, e existem mercados que são muito difíceis, como o mercado asiático, o salmão chileno entrar, principalmente pela questão da distância e pelo tipo da espécie que é desenvolvida no sul do Chile. Isso gera mais de 5 bilhões de exportação para o Chile. Talvez a segunda ou a terceira maior... Pode avançar? É o segundo maior item de exportação do Chile depois da indústria de cobre, né? Ela é uma grande fonte de empregos. São 14 grandes empresas que produzem salmão no Chile e trabalham com uma cadeia muito crítica, né? Porque é uma cadeia de alimento muito perecível, onde exige armazenamento, exige uma velocidade no transporte muito grande e exige uma qualidade nos suprimentos e nos equipamentos que eles não podem falhar devido à capacidade do produto estragar, ele é muito perecível e perde valor rapidamente no mercado, você tem que ter uma confiabilidade muito grande nos seus equipamentos e nos seus suprimentos. Pode avançar. Só para vocês terem uma ideia, aí, a gente está falando de 14 empresas onde não existe uma concentração muito grande de mercado, mas eu estou falando aí que vão empresas que têm desde 22% de mercado até 7% aí do mercado chileno de produção de salmão. Pode avançar. E a complexidade do salmão, além de ser um produto perecível, que você tem que entregar rapidamente dentro para o seu cliente, né? A quantidade, a gente chama de SKU, né? A quantidade de tipos e variedades de produtos que você tem, seja pela qualidade do produto, seja pelo tamanho, seja pelo corte, seja pelo tipo de embalagem, seja pelo percentual de gordura que você tem, seja pela dureza que você tem da carne, a firmeza da carne, do salmão, ele exige ele é muito complexo, porque para cada mercado tem um determinado preço e para cada mercado tem uma determinada exigência. E não adianta você produzir para determinado mercado e ter sobras de partes do peixe, né, de partes do salmão, porque o preço, e aí você se tornaria inviável, ou você teria uma perda muito grande dentro do processo. Pode avançar. A descrição do processo, ele começa lá, ele passa 8 meses em água doce, né? Isso em terra, né? sendo criado em grandes tonéis, né? Onde você tem um controle maior da produção do salmão. Depois de 8 meses, ele é transferido para as fazendas marinhas, dos mais diversos locais, né? Procura-se geralmente locais um pouco mais abrigados, mas que tenham uma forte correnteza para manter a oxigenação da água, né? Então ele passa 10 meses dentro do mar. E aí vocês imaginam que pode acontecer tudo, né? Desde tempestades a espécies invasoras, a problemas de alimentação, a mudança de temperatura da água, né? Então, tudo isso impacta fortemente dentro do processo. Pode avançar.
Depois é a parte de colheita, né? E eu tenho que transportar esse salmão vivo até o quê? Até a minha planta, até o meu processamento, onde a primeira etapa é a remoção das vísceras. Então vocês já imaginam o seguinte, né? Em determinados locais, a flotilha que chega, o barco que chega nessas fazendas, são de tipos diferentes, de calados diferentes, né? Dependendo da condição climática que você tenha dentro do processo, você não pode fazer a colheita. Por quê? Imagina que eu tenha num momento de tempestade e eu tenha que colher determinado volume, 10, 15, 20 toneladas. E aquele meu pedido é um pedido de peixes inteiros. Então, se eu tenho o mar mais turbulento naquele momento, os peixes podem se machucar. Eles machucados, eles perdem valor, né? Eles podem vir a morrer mais antes do processo de remoção das vísceras. Isso traz uma degradação muito grande dentro do meu processo. Pode avançar. Depois do evisceramento, ele passa pela parte de fileteio e porcionamento, ou seja, aqui que eu defino para onde vai cada pedaço do salmão. E é lógico, depois disso ele é armazenado e transportado, né? Aí pode avançar um pouquinho? E aí começam os problemas, gente. Além desses que eu já falei, nós temos problemas muito grandes, né? Primeiro, lembra que vocês viram lá o chart que mais de 50%, 58% da produção ou vai para os Estados Unidos ou vai para a Rússia. Para o Brasil é menos complexo, mas vamos pegar o volume maior, né? Que vai, seja para a costa oeste ou para a costa leste, se vai para São Diego ou se vai para um porto perto de Nova York, né? E isso tem que ocorrer desde a colheita, o transporte, a evisceração, o processamento, embalagem, o transporte aéreo, distribuição, em menos de 24 horas, né? Todo dia, às 6 horas da tarde, em Porto Monte, sai um avião. E esse avião vai sair com carga ou sem carga. E a empresa vai pagar ele com carga ou sem carga. Então, a necessidade de você ter uma logística altamente controlada, saber exatamente o que vai acontecer em cada etapa do processo é extremamente importante, né? Por quê? Porque se você não cumpre com esses requisitos, o que acontece? Pode avançar? Né? Você é penalizado em até 8,4% do preço do salmão. O preço do salmão hoje está variando entre 7 e 8 dólares por quilo, né? E você tem uma multa que vai de 60 centavos de dólar a $1 por dia de atraso. Então você imagina uma indústria que tem uma margem pequena, tem uma quantidade de perda elevada e ainda assim não ter um processo logístico azeitado, um processo logístico controlado que permita que você não seja penalizado em cima do processo. E por que ele é penalizado? Né? Porque dessas 24 horas, o salmão ainda chega com uma determinada qualidade que permite que você faça a distribuição interna garantindo a qualidade. Porque cada vez mais que ele vai passando, mesmo congelado, mesmo ele no processamento frio, ele vai perdendo a textura do produto. Perdendo a textura do produto, o consumidor final já não gosta, ele não serve mais para determinadas atividades, ou para determinados pratos, ou para determinados produtos finais que você vai estar utilizando o salmão. Pode avançar. E quais são os grandes desafios que tem, né, nesse ciclo todo? Pode avançar. Primeira questão são relativos à matéria-prima, né? São a questão de doenças. Ou seja, como ele está sendo criado, a partir do momento que ele deixa lá o tanque de água doce e ele vai para o mar, ele pode se tornar mais suscetível a doenças, né? Ou seja, uma alga pode gerar uma determinada doença, ou uma espécie invasora pode trazer uma determinada doença para esse salmão, ou para essa fazenda, ou para essa jaula dentro da fazenda, né?
Outra coisa é a mudança de clima. A mudança de clima afeta diretamente a qualidade do produto, né? Por que isso? Porque quando você tem a corrente marinha, está mais fria, entra uma corrente marinha mais forte, né, e mais gelada, ele retém mais gordura, né? Ele se alimenta mais. E reter mais gordura é prejudicial para esse tipo de produto. Se for para um determinado mercado, é lógico, existem outros mercados que exigem que o percentual de gordura seja maior, né? Então, a matéria-prima também, né, é influenciada pela essa mudança de clima, não só pela condição do produto, do salmão, mas também da capacidade de colheita. Outra coisa, né, informações de mercado, né? Como é que estão as flutuações de preço no mercado futuro em cada mercado? Estados Unidos, Japão, Brasil, Rússia, Europa, né? Quem são os principais concorrentes? Como o meu concorrente está tratando essa venda? Como o meu concorrente está fornecendo o produto? Ele está fornecendo um produto com um custo menor? Ele está fornecendo um produto com uma qualidade maior? Ele está fornecendo um produto mais conforme o contrato de solicitação, seja por percentual de gordura, seja por tamanho, seja por espessura do peixe, né? E a diferença de margem que você tem por produto e por mercado. Isso é muito importante. Aqui eu faço uma pequena pausa e conto um case depois da implementação que nós fizemos lá nessa indústria, né? Surgiu uma oportunidade. Vocês lembram que eu falei que era difícil vender para a Ásia, né? Surgiu uma comitiva japonesa querendo comprar, fazendo uma experiência de 30 toneladas de salmão para o Japão. O salmão do Japão paga um preço melhor, paga de 8 a 9 dólares, e exige uma qualidade um pouco melhor, com um pouco mais de gordura do que dos Estados Unidos. E aí ficou-se muito preocupado. O que fazer, né? Nós já temos um mercado cativo que se compra, que se entrega o peixe nos Estados Unidos constantemente. Cara, mas surgiu uma oportunidade de eu vender aqui para o Japão e abrir um novo mercado. O que eu faço? Corro o risco de não atender o mercado americano e contrapartida, ganho o mercado japonês, testo o mercado japonês, ou não, esqueço o mercado japonês e continuo mantendo o meu mercado americano. E utilizamos a nossa solução para identificar o seguinte: cara, você não precisa, não é um ou outro, você tem capacidade de atender os dois. Por quê? Dentro da programação de produção, dentro das jaulas A, B, C, D e E, você vai ter quantidade suficiente de salmão para atender o mercado japonês, e nas outras jaulas, dentro de 2 dias, você vai ter produto suficiente na qualidade exigida pelo americano para atender o mercado americano. Além disso, se você fizer uma sobrealimentação dentro dessas jaulas, você vai atingir rapidamente o percentual de gordura exigido pelo mercado japonês. Então, o ser humano consegue fazer isso? Lógico que consegue fazer essa análise. Porém, você precisava tomar a decisão em menos de 3 horas. Por quê? Aquela comitiva japonesa ia sair dali e ia para outro produtor. Então, foi tomado a decisão de atender os dois. Eles ganharam o direito de fornecer para o Japão. Hoje, essa indústria chega a fornecer 6% dos seus produtos para o Japão a um preço melhor e diversificou o mercado dele, né? Dentro do ponto de vista de processo de logística, também, né, você tem uma variedade de tamanhos e produtos do pescado, de idades do salmão, né? Você tem uma necessidade de uso eficiente das capacidades de cada equipamento que você tenha, né? Seja da sua flotilha, seja dos barcos, seja dos equipamentos de evisceração, seja dos equipamentos de processamento, seja do espaço físico que você tem, seja da logística que você tem para poder fazer todo esse processo. Não podem existir gargalos. Ou seja, a área comercial não pode vender mais do que a minha capacidade de produção, porque o ciclo de venda e o ciclo de entrega é muito curto. Então você tem que tomar uma decisão muito rapidamente sobre o que fazer para cada etapa desse seu processo.
Então, a necessidade da gestão da logística, desde a definição, se eu vou colocar aquele peixinho que está lá na água doce, com 9 meses e meio, eu vou esperar mais uma semana ou menos uma semana para ir para as fazendas marinhas, até o processo de compra, né, o processo de venda, ele tem que estar todo integrado. Ele tem que estar todo conectado com todos os dados possíveis para que você gere informações e gere insights que permitam você rentabilizar melhor o seu processo, né? E é lógico, né? A gente está trabalhando aqui com múltiplos modais. Eu estou falando que tem barco, eu estou falando que tem caminhões, eu estou falando que tem transporte aéreo, que tudo isso tem que estar integrado de uma maneira muito rápida, né? E tem que estar integrado de uma maneira eficiente. Pode avançar? E qual era o objetivo do projeto, para vocês terem uma ideia? Era aumentar em 5% a margem por quilo, né? Ou seja, a gente queria ter uma ferramenta de gestão e para que maximizasse a colheita e permitisse uma margem melhor, né? Pode avançar. Qual foi o resultado obtido? Depois da implementação que nós fizemos, nós aumentamos 6,4% na margem por quilo. Tivemos alguns efeitos bem interessantes, a redução de nível de perdas por não conformidade, ou seja, pela entrega de um produto que não estava adequado à solicitação do cliente, reduziu-se em 95%. Tivemos um aumento do valor do estoque disponível, né, em torno de 4 milhões de dólares no mesmo volume. E uma coisa muito interessante, nós passamos a monitorar também, fazendo uma coisa que a gente chama de manutenção preditiva. Por que isso? Cada barco ele consegue chegar em determinadas fazendas, outros não. Então vocês imaginem que eu tenho um pedido para atender, vou dar um exemplo aqui do Japão, que eu tenho que ir daqui a 2 dias na fazenda, no sítio tal, fazer a colheita do salmão. E aí, no meio do caminho, esse meu barco que vai lá, que é o único que entra nessa fazenda, nesse sítio, quebra o motor. Cara, ou eu tenho que ver se eu tenho peça, se o engenheiro está disponível para fazer a manutenção. Muitas vezes eu tenho que rebocar isso para a doca, o barco para a doca. E aí eu perdi o time. Se eu perco o time, eu perco o dinheiro, eu perco o contrato, né? Então, a manutenção preditiva que nós utilizamos permite que você diga qual a probabilidade de falha naquele determinado equipamento, utilizando as mais diversas variáveis: ruído, vibração, consumo de óleo, temperatura do motor, tudo isso é jogado dentro das ferramentas de machine learning para gerar essa curva de previsibilidade de manutenção. Então, se eu já sei que eu tenho um pedido efetivo para determinado lugar, para daqui a 2, 3 dias, e minha curva de previsão de falha do motor ou de qualquer equipamento do barco, né, esteja apontando que vai ter um risco grande, eu posso tomar a decisão preventivamente de fazer a paralisação daquele equipamento para fazer uma manutenção e não correr o risco de perder aquele produto. Então, isso gerou para a gente uma liberação de mais de 2.000 horas anuais de falha, né? Aqui eu estou falando somente do tempo que o barco ficou indisponível. Não estou levando em consideração o custo de oportunidade que essa paralisação desses equipamentos geraram para a indústria. Ok? Pode avançar? E aí, aquela pergunta, né? Vocês conseguiram ter espero que vocês tenham conseguido ter uma ideia da complexidade da cadeia de produção, ter uma ideia de que você tendo os dados, capturando os dados numa densidade elevada, utilizando camadas de algoritmos, camadas de modelos, criando redes neurais, criando a capacidade de identificar e mapear o processo como um todo, você ganha em agilidade. Você ganhando em agilidade na tomada de decisão, você ganha em resultado da operação, né? Então, gente, estou aqui, queria agradecer a vocês, né? Espero que tenha dado uma ideia muito geral aqui para vocês. Infelizmente, a gente não tem tempo. Se deixar, eu falo durante 48 horas durante esse assunto,
porque me entusiasma e eu sou um apaixonado por esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem saber mais, eu estou completamente à disposição. Se quiserem buscar a gente lá no nosso site, topen.com.br. Se vocês quiserem conhecer mais cases em outras indústrias, estamos completamente à disposição. E estou aberto aqui a responder o que for necessário. Muito obrigado a todos. Espero que ninguém tenha dormido, tá bom? Maravilha, Rony. Excelente apresentação. Vamos lá, aqui tem uma pergunta aqui direta no chat. Pode ir colocando as perguntas aí, tá, gente? Nós temos tempo ainda de resposta. Bom dia, o Pedro Dias. Bom dia, excelente apresentação, Rony. Qual foi o maior desafio enfrentado neste case? Pedro, bom dia, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que não foi um não, cara, foram vários. Mas eu acho que sempre vai ser acho que são dois, né? O primeiro, pessoas, né? Eu acho que o maior desafio é que as pessoas tenham a confiança de que o uso da inteligência artificial permite que você tome as decisões mais rápidas. As pessoas têm essa sensação, mas ainda ficam um pouco descrentes. Que isso passa. Depois dos primeiros resultados, isso é completamente esquecido. E o segundo ponto é a necessidade de você ter pessoas que conheçam muito bem os processos dentro da empresa, né? Ou seja, você ter pessoas, sejam engenheiros, sejam pessoas de processos, que tenham uma visão generalista do processo, mas que tenham a capacidade de ir a fundo e entender cada detalhe, entendendo cada variável que afeta o processo e as suas correlações no mundo real, para que você tenha uma capacidade de avaliar se efetivamente o que os modelos estão propondo para você fazem sentido ou são factíveis ou não. Eu acho que são essas duas grandes dificuldades que você tem, mas que nada que com interesse e disposição tanto da empresa que está apoiando você na implementação dessas soluções, quanto da empresa contratante, não sejam superadas. Excelente. Temos vários comentários aqui, o Francisco Júnior, sensacional esse case, não tinha parado para ver a complexidade que é a produção de salmão tão maravilhoso que comemos no nosso sushi. O Pedro Protete, muito obrigado, muito bom conteúdo. O Simão Pedro está perguntando o seguinte, como é definido a viabilidade de automação de algum processo do case? Perfeito. Cara, excelente, excelente. Né? Cada empresa usa uma metodologia diferente. Né? O que nós buscamos a fazer, nós passamos por uma etapa onde a gente faz um assessment junto à empresa, identificando alguns fatores críticos. Primeiro, aquelas questões que eu falei, de densidade de dados, de conectividade, né? Se ele tem os sensores específicos para capturar os dados, né? Porque sem eles a gente não faz nada. Né? Então a gente passa por uma primeira etapa onde a gente faz esse assessment e identifica para a empresa o seguinte, cara, olha, é viável ou não? A gente faz uma pequena análise exploratória nos dados que a empresa já tenha para dizer se faz sentido naquele momento ele começar essa estratégia de já implementar os modelos ou não. Porque se a gente chega numa conclusão de que, olha, cara, com os dados que você tem, com a qualidade de captura que você tem, com os problemas de campo que você tem, é preferível que você passe por um primeiro momento, faça um investimento nessa infraestrutura de captura. Daqui a 6 meses, cara, você chama a gente ou chama outra empresa que possa fazer esse serviço, e aí sim a gente desenvolve os modelos. Né? Então, eu acho que é um jogo de mão dupla, porque não adianta nada eu chegar dentro de uma empresa e falar assim, não, eu vou resolver teu problema. E lá eu descubro que ele não tem a disponibilidade efetiva dos dados. Então, a gente passa por essa primeira etapa, por esse assessment, para garantir que, primeiro, que a gente
que o cliente tenha o melhor resultado possível, né? Porque não adianta, a quantidade de clientes que nós chegamos foi... Nós não vendemos no supermercado, né? Nós não vendemos salmão no supermercado. O que a gente vende é de boca a boca. É um cliente satisfeito, indicando e mostrando que teve resultado efetivo. Então, se eu entro numa indústria e simplesmente por entrar para fazer um modelo e que não vai trazer um resultado efetivo, tão significativo quanto a gente teve aqui na indústria de salmão e em outros cases, né? Eu estaria perdendo meu tempo, estaria perdendo dinheiro e fazendo negócio por negócio. E a gente quer criar relacionamentos de longo prazo, mostrar que a gente tem capacidade de desenvolver e trazer sempre mais rentabilidade para as empresas. Então, eu acho que passa por essa etapa, ok? Depois, se você quiser conversar mais sobre esse assunto, eu estou à disposição, manda um WhatsApp aí para a gente, um contato aí para a gente, que a gente conversa, porque é um dos campos mais interessantes desse processo. Excelente, Rony. Mais comentários, vários comentários. O seguinte, gente, eu vou colocar aqui para vocês o link da página oficial do evento, tá? Lá nesse link, é o mesmo que vocês fizeram o cadastro. Lá também, o Rony colocou na tela o QR Code do site, mas fica o desafio para vocês aqui agora. Acabou aqui, eu vou dar um intervalinho já para vocês poderem levantar, tomar um café, pegar uma água. Já entrem no site e peguem, se conectem ao Rony Lundgren, tá? Então lá tem o link dele, tem a foto dele, a bio, tem o LinkedIn. Então, lembrando, gente, conexão é tudo, não é isso, Rony? Exatamente, cara. Conectividade, rapaz. Conectividade. Mesmo que seja para tomar um café, vai ser sempre bom, rapaz. Isso mesmo. Rony, gratidão por sua participação aqui com a gente, tá? Queria deixar aqui aberto esse finalzinho para você poder fazer suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco aqui nessa parte da manhã. Tá ótimo. Gente, só agradecer aí a paciência que vocês tiveram. Espero que ninguém tenha dormido, entendeu? Mas nós estamos completamente à disposição. A gente acredita muito que isso não é uma tecnologia do futuro, isso é uma tecnologia presente, né? Nós estamos completamente capacitados com data sciences aqui no Chile para desenvolver todo esse processo. Se vocês quiserem conhecer sobre outros cases, né? Também nós temos cases em mineração, cases em plantação de cana, cases em cerâmica, cases em recuperação de resíduos, que são muito, muito interessantes e que permitem que vocês entendam que a inteligência artificial, ou seja, as ferramentas de inteligência artificial, né, permitem que seja assim, um grande apoio para as indústrias e um grande apoio para as empresas melhorarem a performance e, por consequência, produzir mais com menos é apoiar também aí questões ambientais, né? Cada vez que a gente otimiza um processo, cada vez que a gente reduz o consumo de água, reduz o consumo de energia, só uma palhinha, nós estamos fazendo um projeto agora junto à Klabin, né? Onde a gente trabalha fortemente para a redução da geração de vapor. Então, isso afeta diretamente a redução de consumo de energia, e a energia deles vem de florestas, de campos reflorestados, né, eucalipto. Então, a gente está reduzindo o consumo fortemente aí também da necessidade de uso de carvão e de cavacos, né, para geração de energia. Isso deixa a gente muito contente, cara, porque quando você trabalha com uma coisa que é completamente intangível, mas ela tem uma efetividade muito forte dentro dos processos que a gente está vendo que vai deixar uma pegada ecológica muito, muito forte, muito importante aí para as futuras gerações, deixa a gente muito, muito contente. Excelente fechamento. Muito obrigado a todos aí. Maravilha, excelente fechamento. Palestras, mais comentários aqui de gratidão, de parabenizações aí pelo conteúdo, pela didática, pela forma de apresentação do tema. Rony, já te deixo aí o convite para continuar com a gente até o nosso fim da manhã e também amanhã para participar com a gente aqui assistindo as demais palestras. E participar do sorteio, isso é importante. E o sorteio também. Lembrando aqui, o pessoal pediu no chat para que além dos livros que foram divulgados, né, são 3 livros,
que nós vamos sortear, que é esse aqui, ó, da jornada colaborativa. São cases bem interessantes, onde eu também faço parte, eu sou um dos coautores. O pessoal da organização, da ABInfo e do Instituto Formation Management, liberaram para sortear mais um livro de RPA. Então, vamos sortear 4 livros amanhã, tá? Só que vai ficar a dica. Interajam com a gente aqui, ao vivo, e amanhã, no final do evento, teremos aí vários sorteios. Wagner, posso dar um presente aí também para a IMA e para o evento? Pode, presente é sempre bem-vindo, então, tá bom. Rony. Então, todas as pessoas que a partir de hoje até amanhã seguirem a Toppen com 2 P's, Deixa eu ok? colocar aqui no chat. Lá no LinkedIn, na sexta-feira participarão de um sorteio de uma Alexa. Opa, vale eu entrar? Vale todo mundo. Já vou botar no intervalo. Para participar do sorteio, basta seguir a Toppen lá no LinkedIn. Boa, gente, que presente, hein? Que presente. Então, acabando aqui, peraí, espera eu dar o intervalo, não vá agora, tá? Nós vamos ter um tempinho aí de 10 minutinhos, de 5 minutinhos para poder pegar um café, ir lá na Toppen e já fazer seguir a página, hein? Rony, gratidão. Muito obrigado, gente. Fica com Deus e excelente dia para vocês. Um abraço.